Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe um assunto que pra gente debater sobre. Ai, faz me rir esse assunto, porque Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a Amazon Prime Day. A Amazon Prime Day aconteceu do dia 16 ao dia 21 desse mês, né, no mês de julho. Um dos maiores eventos que disponibilizam descontos, né, é o Amazon Prime Day. E desde março que eu venho também adicionando livros fazendo uma lista de desejos, né? Então eu já venho acompanhando os valores dos livros desde março, então eu já tinha uma noção do que estava caro, o que estava barato, né? Claro, nos livros que já fazia um tempo que estavam ali na minha lista. Eu vinha acompanhando de vez em quando, né, essas promoções surpresas, essas promoções relâmpagos que do nada apareciam, né? Eu disse para vocês, eu disse até acho que algum vídeo de unboxing que eu não ia comprar livros, né, tão cedo. Acho que eu falei isso lá em abril ou maio. Mas eu vi uma oportunidade de comprar alguns livros que eu queria muito, né, que eu estava desejando muito, porque algumas edições realmente estavam muito caras durante o restante do ano, né, tipo, em dias comuns mesmo. Então, eu separei uma grana, né, esperei que o Prime Day chegasse, né, essa data que prometia muitos descontos. Acabei me inserindo num grupo de compra de livros, né, de promoções de livros, para poder acompanhar melhor também, para saber, tipo, o que eu não conseguisse, né, filtrar, as pessoas mandavam lá e isso funcionou bastante, mas teria funcionado melhor se tivessem tido promoções melhores. Eu não senti que esse Amazon Prime Day ou essa edição, né, é a primeira que eu estou participando, tá? Então, vocês me digam aqui nos comentários se nos anos anteriores é assim, vocês que já têm, né, mais vivências nesse evento da Amazon, né? Mas eu não senti que as promoções foram tão boas assim, sabe? Pelo menos dos livros que estavam na minha lista, né, que são muitos mesmo, mas eu não senti que os valores estavam tão bons assim. É claro, tinham livros com desconto, obviamente, né, mas eu não senti que foi um descontaço, assim, para um evento tão grande, né. Se eu não me engano, a Amazon Prime Day, que é esse evento, acontece mundialmente, né? Acontece em vários países, mas aqui no Brasil ele é estendido, inclusive. Mas eu não senti que teve promoções tão boas assim, né? Valores tão bons assim. Eu já estava acompanhando anteriormente alguns valores, porque estava na expectativa, na ansiedade de ver os descontos, né? De saber que edição ia entrar, que livro que ia entrar lá em promoção. E fiquei, então, entrando sempre no aplicativo, vendo a minha lista, vendo o que estava de promoção mesmo, assim, dos livros em gerais, né? Isso fora do evento, né? Fora do Prime Day. E assim que o Prime Day iniciou, ele já iniciou com 20%, né? A partir do dia 16, que foi, se eu não me engano, na terça. Já começou, então, com esse 20%. Então, todos os livros tinham 20% de desconto. Porém, tinha uma informação lá nas regras, né, nas normas da compra, que você só teria 20% no livro mais barato da sua compra. Porém, quando a gente levava esse livro para o carrinho e né, simulava ali uma finalização da compra, para mim aparecia que todos os livros tinham um percentual de desconto, não somente o livro mais barato. O que ficou meio em dúvida, até no grupo de livros, né, falaram um pouco sobre isso. Mas algo bom, né? Pelo menos todos os livros tinham ali 20%. Na madrugada da terça para quarta, se eu não me engano, surgiu do nada, bem rapidão, um cupom de 50% off em cima do total da compra. Então, se você fosse finalizar uma compra de R$ 250, você teria então uma compra, né? Um desconto de R$ 50 no valor total da compra, tá? E não em cada livro, como era o do 20%. E esse cupom estava valendo somente para compras acima de R$ 200.
se eu não me engano. Eu deixei esse cupom passar porque a promessa era que alguns livros, né, entrariam com 40% off a partir da quinta-feira. Eu deixei passar esse cupom, depois no outro dia de manhã, acho que na quarta-feira, voltou os 20%. Durante o dia da quarta-feira surgiu o cupom de 30%. Fui deixando passar, fui colocando os livros no carrinho. Alguns livros que eu coloquei no carrinho já na terça-feira, quando eu fui olhar na quarta, já não estavam mais disponíveis com o valor anterior. Então foram edições assim que foram muito rápidas. Uma edição da qual eu me lembro muito bem, que eu fiquei... Perdi essa promoção, perdi esse livro, mas vou esperar mesmo assim. Grandes Esperanças do Charles Dickens, da Penguin, né, clássicos. Esse livro estava saindo, se eu não me engano, a 30 e alguma coisa, R$ 38. E é um calhamaço, é um clássico, Grandes Esperanças do Dickens. E eu perdi ele, a promoção dele, quando eu fui ver no carrinho, o valor já não estava mais R$ 38, já tinha aumentado. Outro livro foi o das Irmãs Magníficas, né? O Parque das Irmãs Magníficas, que estava muito barato também, tipo uns R$ 30, quer dizer, não muito barato, né? Tava uns R$ 32, e quando eu voltei para ver o carrinho, ele já tinha aumentado também de valor, já estava 50 e poucos reais. Mas enfim, isso estava acontecendo porque as pessoas estavam comprando já no primeiro dia, né, com os 20%. Então para elas era suficiente, mas eu ainda queria esperar uma promoção muito boa. Eu acreditava que esse valor de 40% ia baixar muito o valor dos livros, iam ter edições muito boas e tal. E chegou o dia, então, da quinta-feira, onde o cupom de 40% foi liberado. Mas o cupom estava sendo liberado somente em alguns livros específicos, né? Em alguns livros selecionados. Então, você entrava lá na opção dos livros a 40%, e tinha uma lista com esses livros. Então, não eram todos os livros que teriam desconto de 40%. Eram livros selecionados. Inclusive, só tinha, acho que 1 ou 2 livros dessa lista que eu queria, que era o Wolfsong, que eu coloquei no meu carrinho, mas acabei tirando depois, porque ele mesmo assim, mesmo com 40%, ele ainda ficou os 30 e alguma coisa, e eu queria uma promoção de verdade, que eu comprasse um livro a R$ 9, por exemplo, sabe? Nesse nível de promoção que eu queria. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, via. Mas eu sei que tem editoras que não colocam os livros com tanto desconto assim, né? Algumas editoras. E tem algumas edições que realmente acho que não dá para colocar um valor tão baixo, né? Algumas edições, por exemplo, alguns calhamaços, alguns clássicos, né? Alguns livros com alta procura, né? Com alta demanda. E aí eu fui ficando desesperançoso com a semana, né? Do Prime Day. Pensei várias vezes em não comprar nada, porque a maioria dos livros que eu realmente queria, não estava com valor tão bom assim, como eu esperei que estivessem, né? Filtrei tantos livros, foram dias assim, cansativos de tanto ficar naquele aplicativo. Minha mão doía de tanto procurar edições que eu queria, tanto no cupom de 40%, né? Depois eu vi que não valia a pena comprar os livros que estavam lá em 40%, porque não eram edições que eu realmente queria ler naquele momento, né? Sabe? Não eram edições que eu queria, que eu tinha uma vontade muito grande de ler. Então, só iam encher mais aqui a estante, mas o interesse mesmo em ler essas obras não tinha. Então, para mim não valeu a pena usar o cupom de 40%. Então, eu fiz lá uma listinha com alguns livros da qual eu queria e esperei com que eles baixassem ou que surgisse novamente algum cupom legal, pelo menos de 30%, né? Porque já nesse momento tinha o cupom de 40% rolando e o cupom de 20% para todos os outros livros. Na minha cabeça, eu estava na esperança que no sábado fosse surgir alguma coisa, porque não é possível. No sábado, as pessoas estariam enlouquecidas lá naquele aplicativo, então não é possível que algo bom não saísse, né, de desconto e tal. E não é que saiu? Voltou o desconto de 50% off. E foi o que salvou essa semana, né, do Prime Day, do Amazon Prime Day. Foi o que salvou. Acabei deixando passar muita coisa, muitos livros muito bons acabaram voltando para os seus valores,
Então, eu montava um carrinho hoje, de manhã, quando fosse de tarde, algum livro já tinha voltado ao seu valor original e tal. E filtrei bastante, perdi bastante tempo lá escolhendo e filtrando. E haja paciência até que eu escolhi realmente livros que eu quero muito, muito ler mesmo. Livros que quando chegar aqui, eles já vão entrar, tipo, imediatamente, né, na minha lista de leituras, sabe? Porque nos últimos unboxings, por mais que eu tenha tido um pensamento mais crítico quanto às leituras, né, e o que eu estava consumindo e comprando, alguns dos livros que eu adquiri não são livros assim que eu olho e diga, não, eu quero muito ler esse livro, sabe? Vai ser assim, vou ter que me esforçar mais para pegar esses livros para ler, alguns deles. E eu não quero ficar com esse sentimento com a minha estante. Eu quero ter aqui em casa, quero comprar, quero adquirir livros que eu realmente quero ler. Primeiro, é um gasto de dinheiro, eu acho que desnecessário você somente adquirir o livro físico e deixar ele na sua estante mofando, sem que você leia, né? E acho que é um consumismo, assim, desenfreado. E logo para mim, que não tenho tanto recurso assim, eu estava esperando esse dia, eu me preparei para esse dia, mas também tem outras prioridades de gastos também em casa, né? Quem tem aí a responsabilidade de cuidar de uma casa sabe muito bem que sempre tem alguma coisa para pagar, para ajeitar, para arrumar. Então, dinheiro tá difícil, né? Acho que não só para mim, acredito para a maioria de nós. E a vida de leitor não é fácil, né? E eu tenho até pensado muito sobre livros físicos, né, e livros digitais, como que vai ser no futuro, porque os livros estão muito caros, os livros físicos, muito caros mesmo. Foi uma promoção, assim, para mim, que não valeu tanto a pena. Eu acabei comprando, né, adquiri alguns livros que eu queria muito, mas pensar que o livro digital, ele é o futuro, né, ele já é uma realidade, ele vai ser o futuro, porque os livros estão muito caros, gente. Está muito caro mesmo. 2 livros que eu adquiri, um é A Guerra da Papoula, né, o primeiro livro, e o outro é Kindred, da Octavia Butler. E são livros que normalmente são muito caros mesmo, tipo, mais de R$50, R$60, por aí. E o menor valor que eles chegaram foi R$44. E eu não sou acostumado a comprar livros tão caros assim. Mas como eu falei para vocês, foram livros que eu sei que quando chegarem aqui eu vou ficar na expectativa de pegar eles para ler. Vai valer a pena nesse sentido, mas na questão do bolso, praticamente um investimento, né? E eu quero investir em boas leituras. Estou precisando de leituras 5 estrelas, sabe? Leituras para a vida, leituras assim que me arrebatem. Tô fazendo boas leituras, sim, durante o ano, mas não uma leitura assim, sabe? Maravilhosa, de escrita, de história, sabe? Com plot, enfim. E eu tô precisando dessas histórias, acho que esses 2 livros, fora os outros que eu adquiri também, acredito que sejam essas histórias assim, pelo que eu já vi de resenha e tal. O resumo da ópera é que não sei se valeu tanto a pena assim, esse Prime Day. Isso foi a minha concepção. Quero que vocês compartilhem opiniões de vocês sobre né, o Prime Day, como que vocês encararam esses dias. Eu vi que muita gente já está recebendo as caixas com seus livros. É muito legal de assistir também essa parte, né? Eu também assisti vídeos de pessoas recomendando algumas edições que estavam em promoção. Por aqui as minhas compras vão chegar somente lá para o meio de agosto, porque afinal eu moro no Acre, né? Muito distante, talvez de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde as distribuidoras desses livros são encaminhados, né? Então, por aqui, os livros vão demorar a chegar um pouco, mas assim que chegar, vai ter unboxing aqui no canal. Esse vídeo era somente para a gente discutir um pouco sobre questão de promoção, questão de valores, questão do consumismo mesmo, que, enfim, eu não acho que valeu a pena, e os livros que estavam em promoção não me agradaram tanto. Não pretendo comprar livros até a Black Friday. Possa ser que na Black Friday, se tiver alguma coisa legal, eu adquira. Esse vídeo é para que a gente possa conversar sobre as nossas percepções quanto ao Prime Day, né? Um evento que todo mundo estava esperando, pelo menos aqui quem gosta de livros ou quem queria comprar alguma outra coisa, né? Eu não vi, tá?
Os outros setores, eu tô falando especificamente dos livros, mas algumas pessoas disseram que tinham muitas promoções boas nos outros setores. Beleza, eletrodoméstico, cozinha e tal. Eu não vi, eu vi somente a questão dos livros mesmo, tá? Eu fiquei a par somente dos livros. Eu peço que vocês deem like no vídeo, comentem aqui as impressões de vocês sobre o Prime Day, né? E compartilhem esse vídeo com outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo e tchau! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.